Bom dia, professor. Hoje eu, Lumi Ocari, Alessandro Vilaca, Isabela Araújo e Wesley Santana iremos apresentar um trabalho sobre o Museu Lazar Segall. Bom, primeiramente, o Museu Lazar Segall é uma instituição localizada em São Paulo, inaugurada em 21 de setembro de 1967. E ele tem por objetivo reunir e divulgar as obras do pintor e escritor gravurista Lazar Segall. O local foi idealizado pela viúva do artista, Jenny Klabin Segall, e criada pelos filhos do casal, Maurício Klabin Segall e Oscar Klabin Segall. O museu também possui diversas atividades culturais, oferecendo cursos relacionados, programas de visitas monitoradas, projeção de cinema e ainda possui uma biblioteca. Mas por que Lazar Segall? Lazar Segall, como dito no último slide, é o nome do artista que originou as obras colocadas no museu. Na época, após retornar de Paris, ele e sua família fixaram-se no lugar, local que hoje abriga o Museu Lazar Segall. A casa e o ateliê foram projetados pelo arquiteto Gregory Warshef, concunhado do artista e precursor da arquitetura moderna no Brasil. O Museu Lazar Segall é formado por mais de 3.000 trabalhos doados pelos filhos do artista, assim como 110 obras doadas pelo neto em 2013. Esse conjunto constitui um recorte extremamente representativo da obra de Lazar Segall, permitindo uma visão panorâmica de sua produção em toda sua variedade técnica e temática. Jovem com cabelos compridos, 1942. Este é um dos inúmeros retratos da pintora Lucy City Ferreira, realizados por Segall entre 1935 e 1947. Especialmente nessa tela, a imagem feminina adquiriu uma dimensão magnífica e um sentido de eternidade, como uma estátua erudita pelo tempo. Os retratos de luz constituem uma série especial de toda a obra Segall. São poemas líricos que não só realçam a sensibilidade feminina que respira pelos poros, cabelos e pele da pintura, mas também realçam a beleza geral da humanidade. A dignidade que Segall confere às mãos de uma modelo é extraordinária. Seja segurando um livro, tocando acordeão, mostrando uma flor ou apenas penteando seus longos cabelos. Casal do Mangue, 1929. Esta gravura é baseada em uma pequena foto em um caderno, no qual Segall registrou várias cenas do Mangue no Rio de Janeiro. Resume a relação entre prostituta e seu cliente. A mesma composição aparece em outra obra, uma pintura sobre papel. As linhas de contorno extremamente precisas retratam a imagem masculina por trás, protegendo seu anonimato, em total contraste com a mancha negra na silhueta do homem. O rosto branco da mulher, esculpida na matriz de madeira, olha diretamente para nós. A luz que define os contornos das duas figuras vem do fundo, dos retângulos brancos que indicam portas ou janelas. Maternidade, 1931. A maternidade é um assunto frequente na produção de Segall, desde os tempos de vida na Alemanha. Nas pinturas com essa temática, em que estão presentes a figura da mãe com seu filho, o artista explora a forma solidária entre dois corpos. Nos anos de 1930, a pintura de Segall vai deixando de lado a linearidade que caracterizou a produção da década anterior, em parte por influência de sua experiência com a escultura. Figura de homem com violino. Em 1909, data provável desta tela, Segall se aproxima da Secessão Berlinense, movimento influenciado pelos impressionistas alemães. Segall, que desde 1907 frequentava a Imperial Academia Superior de Belas Artes de Berlim, vê no impressionismo da Secessão uma esperança de salvação, como escreveu mais tarde. O impressionismo propunha um modo de pintar mais livre que o imposto pelo ensino conservador da academia, valorizando a escolha de temas sociais, a vibração da matéria pictórica e movimento. Essas características estão presentes nesta tela, uma das quais Segall mostrou na primeira exposição que realizou no Brasil, em 1913. Rua, 1922. A prostituição é uma questão universal, comum aos centros urbanos do Velho e do Novo Mundo. Esta pintura, que repete a composição de uma litografia do álbum Cuckoo, 1921, mostra uma cena típica da Berlim dos anos 1920. Estas mulheres, que parecem uma só, pois ambas têm a pele cinza e casacos fechados, exibem uma síntese curiosa entre o traço analítico da nova objetividade que recorta e paralisa, e a ideia de uma ação cinematográfica. O drama social e humano das prostitutas foi deixado por Segall em obras do período alemão,
como nesta pintura e nos desenhos de gravuras dos anos 1920 e 1930, inspirados na região do Mangue Carioca, e também em pinturas do final de sua vida. Refugiados 1922. Este guache parece ter uma filiação clara à tela. Eternos caminhantes do ponto de vista da temática e da composição, como na pintura de 1919. Aqui, também Lazar Segal trata da condição errante dos judeus. Em ambos os trabalhos, ele exibe o estilo que classificou como expressionismo construtivo, marcando sua posição dentro do movimento expressionista alemão. Seus contemporâneos, segundo ele, tendiam mais para a dissolução das formas, enquanto ele buscava apresentá-la de maneira ordenada. Um desses contemporâneos, o alemão Otto Diess, ligado a Segal por laços de amizade, também usava cores solares explosivas, mas Segal preferia a tonalidades sóbrias e lunares. Um pouco sobre Lazar Segal. Lazar Segal foi influenciado por três dos mais importantes movimentos de vanguarda: impressionismo, expressionismo e cubismo. Nas obras que pintou na Europa, utilizou tons e cores mais escuros e pinceladas grossas. Já na fase brasileira, suas obras são marcadas por cores mais sóbrias, cinza, violeta, ocres e negro, e pinceladas mais fortes. Retratou em suas obras o sofrimento humano, retratos de cenas cotidianas, temas relacionados à Primeira Guerra Mundial, natureza morta, cenas de famílias injustiçadas sociais. Nessa parte eu queria fazer a observação de que Lazar Segal foi um refugiado. Ele, se não me engano, passou por mais de 3 países e a família dele era judia, então ele também sofreu muito. E o último lugar que ele veio foi aqui para o Brasil, e onde ele ficou e fez o museu dele. As pinturas com presença de figuras geométricas, principalmente triângulos, pinturas com planos feitos em diagonais, presença de preocupação com questões humanas, injustiças violentas, desigualdades, etc. Lazar Segal foi um artista plástico que expressou forte o humanismo em suas obras. Isso por conta dele ter passado por bastante coisa, né? Tem inclusive uma obra dele que é um navio dos imigrantes e de como eles ficavam amontoados. Quando você vai fazer a visita no museu, eles explicam a visão dele sobre quando ele pintou aquele navio. É um quadro bem grande, é do tamanho de uma parede praticamente, e ele fala que tinha ratos, muitas pessoas morriam, eram jogadas ao mar. Por isso essa visão dele tão forte com o humanismo. Suas obras também são marcadas por significativamente sentimentalismo lírico. Principais obras de Lazar Segal: Retrato de Mulher, O Sepultamento, Cabeça de Menina, A Colheita, Viúva e Filho, Dor, Floresta, A Pequena Aldeã, Entre Amigos, Morte, Aldeia Russa, Os Eternos Caminhantes, entre outros. Obra do fundo, Aldeia Russa. Essas obras variam entre 1905 até 1934. Bom, foi essa a nossa apresentação. Agradeço a atenção de todos e desejo que todos tenham uma ótima semana.